Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig. Professor, as condições ambientais podem influenciar a diversidade na ciência? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, em várias colunas anteriores tratamos de questões de gênero na ciência e da importância de valorizar a diversidade no meio acadêmico. Será que condições ambientais influenciam essa questão? No último dia 22 de maio, Veronique Greenwood publicou um artigo no New York Times intitulado A Batalha do Termostato: Salas geladas podem reduzir a produtividade das mulheres. Todos conhecemos lendas urbanas, segundo as quais o conforto térmico para mulheres implica em temperaturas razoavelmente mais elevadas do que para homens. Ou, em outras palavras, que as mulheres devem sempre levar malhas para os seus locais de trabalho, onde muitas vezes aparelhos de ar-condicionado são ajustados para gelar os ambientes. Mas será que a temperatura do local de trabalho influencia no desempenho cognitivo das pessoas? Estudos anteriores indicavam que não havia efeito mensurável. Pois no dia 22 de maio, foi publicado um estudo em PLOS ONE, em que os dados são apresentados de forma separada por gênero. Os resultados indicam que, para as mulheres, conforme a temperatura aumenta, o seu desempenho em tarefas intelectuais melhora. O oposto é verificado para homens, embora o efeito seja menos pronunciado. O trabalho em PLOS ONE é de autoria de Tom Chang, de Los Angeles, nos Estados Unidos, e Agne Kajakite, de Berlim, na Alemanha, sob o título Batalha do Termostato: Gênero e o efeito da temperatura sobre a performance cognitiva. Eles estudaram um grupo de 543 voluntários em Berlim que receberam incentivos monetários para se submeterem a testes em salas com temperaturas variando entre 16 e 32 graus Celsius. Havia 3 testes, um de matemática, outro de habilidade verbal e o terceiro de reflexão cognitiva. Os voluntários receberam 3 euros pela participação no estudo e montantes variáveis que dependiam do desempenho nos testes. No teste de matemática, os voluntários dispunham de 5 minutos para resolver 50 problemas envolvendo a soma de 5 números de 2 dígitos cada. No teste verbal, deveriam produzir palavras em alemão num prazo de 5 minutos, usando as letras A, D, E, H, I, N, S, R, T, U. Quanto mais palavras formavam, com maior número de letras cada, maior a recompensa. Finalmente, o teste cognitivo também durava 5 minutos, em que os voluntários deveriam responder a 3 questões em que tipicamente a resposta intuitiva é incorreta. Por exemplo, um bastão e uma bola custam 1,10 €. O bastão custa 1 euro a mais que a bola. Quanto custa a bola? A resposta intuitiva seria 10 centavos de euro. Quais os resultados dos testes? Quando a totalidade dos voluntários é analisada, não há influência mensurável da temperatura ambiente nos resultados. Mas quando separados por gênero, os resultados mostram claramente que o desempenho nos testes de matemática e verbal apresenta comportamentos invertidos para homens e mulheres. Os homens apresentam uma ligeira queda na performance em função do aumento de temperatura, enquanto as mulheres apresentam uma melhora significativa. Em matemática, a melhora de performance chega a 27% entre os extremos de temperatura. Um aumento de temperatura de 1 grau Celsius pode corresponder a uma melhora de desempenho feminino de quase 2%. A melhora nesse desempenho é correlacionada com o maior número de questões que as mulheres buscaram responder em temperaturas mais elevadas, obtendo assim maior quantidade de acertos. Conforme Olga Kazan escreveu em The Atlantic em 22 de maio, um bom termo de comparação é a diferença de desempenho de concluintes de ensino médio nos Estados Unidos nos testes de matemática padronizados do SAT, 4% entre homens e mulheres. É precipitado atribuir essa diferença à temperatura das salas de exame, mas seguramente o tema merece mais investigações. Nos testes de reflexão cognitiva, não houve variação de desempenho com a temperatura, nem para homens nem para mulheres. Isso surpreendeu os autores do trabalho, dadas as relações que existem entre a reflexão cognitiva e a violência, e a relação que existe entre violência e temperatura, bem documentada segundo eles. Eles especulam que os efeitos comportamentais da temperatura na capacidade de reflexão cognitiva e na agressividade dependem de uma exposição mais prolongada do que apenas 1 hora de uma sessão experimental. Naturalmente, mais estudos são necessários para compreender os mecanismos por trás das diferenças observadas e para obter conclusões mais gerais. Porém, parece claro que manter ambientes de trabalho com ar-condicionado operando a todo vapor tende a diminuir a produtividade de uma importante fração da força de trabalho. Em outras palavras, o estudo parece sugerir que vale a pena subir a temperatura no ambiente de trabalho. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.